Todos os outros, independentemente das traduções que têm, vamos ficar de pé, se possível, todos aqueles que puderem, e vamos ler Mateus 5, do verso 1 até ao verso 7. E agora não precisam de repetir, eu vou ler sozinho, depois já vamos fazer o nosso exercício de memorização, mas agora, por favor, ouçam apenas a palavra do Senhor, porque ela diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ter um período breve para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam a primeira vez. Queremos que se sintam muito bem entre nós, portanto, vamos ter esta oportunidade para agora nos abençoarmos uns aos outros com a paz do Senhor. É agradável cumprimentarmos uns aos outros, mas vamos voltar à palavra, vamos voltar ao nosso culto. Ainda antes de regressarmos ao texto bíblico, eu gostaria de fazer duas referências, e a segunda é uma oportunidade que vou dar à Sara Moura, mas ainda fazer uma primeira referência. Há muita coisa importante na vida da nossa igreja que, naturalmente, como costumamos dizer, não está na montra, portanto não é visível. Esta semana nós tivemos uma escritura, ela era importante em relação a um apartamento que a igreja tinha e que decidiu vender, decisão de toda a igreja. Há irmãos que têm-se atarefado bastante para tratar todas estas coisas, e todos vós que já fizeram escrituras em Portugal e trataram com venda de imobiliário sabem como é que é complicado. E, portanto, eu queria apenas dizer que tudo correu bem nesta quarta-feira. Queria também referir o serviço do irmão Sérgio, incansável, o irmão Sérgio e a irmã Fernanda. Eles são os diáconos mais experientes desta igreja. E, de facto, esta quarta-feira o irmão Sérgio esteve a zelar para que tudo acontecesse como deve ser. Há uma reunião importante que eu quero pedir a vossa oração, sobretudo para aqueles que estão mais envolvidos com a vida da igreja. Dia 15 de abril, portanto, 2 a 8 dias, há uma reunião que nós vamos ter com os condóminos. Nós temos estado num processo bem complicado de desejar fazer obras de remodelação na nossa igreja, que tem sido complicado precisamente por esta gestão com todos os condóminos. E esta reunião é muito importante no próximo domingo. Portanto, eu vou pedir que todos se possam lembrar disso. Vai ser às 15 horas do próximo domingo, mas que possam estar a orar por esta reunião, para que tudo possa correr bem também. E também ainda hoje aproveitar, sobretudo aqueles que são membros, que já estão identificados com esta igreja, também dar um abraço de agradecimento a muito trabalho que o irmão Sérgio tem estado a fazer. E porque somos gratos por isso. Obrigado, irmão Sérgio. Tem sido, de facto, incansável. Outro trabalho, e hoje gostaria de dar uma oportunidade à Sara. Sara Moura vai-nos falar um pouco acerca do Crescer com Amigos. É um projeto no qual nós temos estado envolvidos e que encaixa bem hoje, falando na bem-aventurança da misericórdia. Sara, vou dar-te essa oportunidade agora. Às vezes eu portava-me mal e às vezes ficava de castigo e repetia de anos. As principais dificuldades do Salvador foram, portanto, parte emocional, comportamento, dificuldade de concentração, mas ao longo do coaching eu fui-me percebendo de outro tipo de problemas. Há problemas afetivos graves a nível familiar, porque o Salvador não tem mãe. Depois, quando ela chegou, tudo mudou. Ajudou com um livro que mostra os sentimentos, como eu sentia-me e o que é que passava comigo. E gradualmente ele começou a ver que era capaz e que conseguia e que estava a ter amigos. E analisávamos os comportamentos e falávamos com o professor. E, portanto, tudo isso é muito bom para o ajudar a ganhar confiança nele próprio e a ter um interesse, porque ele não tinha. Eu comecei a portar bem, ela me deu confiança e também fazia novas coisas. Jogo a bola com os meus amigos e também fazemos alguns jogos. Só isso vale a pena. Vale a pena a gente sentir que estamos a dar um apoio incrível a uma criança porque sente muito amor por ele. Antes eu sentia triste, zangado e feliz.
Agora sinto-me feliz. Eu acho que o filme resume aquilo que é o projeto Crescer com Amigos. E como o Salvador, nós temos este ano mais outras 40 crianças que estão a ser acompanhadas neste projeto. São crianças que têm dificuldades de comportamento, emocionais ou mesmo familiares, como ouvimos na história dele, e que estão a afetar o seu desenvolvimento na própria escola, na sua aprendizagem. Então nós temos voluntários, são os coaches, que vão uma vez por semana e passam pelo menos um ano com cada uma destas crianças. E este projeto ele começou há 2 anos e meio. Nós no início tínhamos voluntários mais avulso que iam às escolas. Nós começamos em 13 escolas. Na altura até metade desses voluntários eram a cada igreja. E hoje, neste ano letivo, nós estamos com uma abordagem diferente. Fazemos uma parceria com igrejas. E a Igreja destaca um grupo de voluntários, que é coordenado também por um voluntário, e vai a uma escola local. Por exemplo, no nosso caso, nós estamos a apoiar uma escola que se chama EB1 Mestre Urbim Lapa, que fica mais ou menos aqui perto, em Campolite, e é a Filomena Parreira que está a coordenar este grupo. Então, o porquê desta mudança de abordagem? Porque acreditamos que a Igreja é a melhor resposta para estas dificuldades, para estas crianças, para estas famílias se sentirem integradas e amadas. E então, neste sentido, temos tido frutos e uma resposta fantástica. Nós, neste momento, temos cerca de 20 crianças que já tiveram o contato com a igreja ou que estão a ir à igreja semanalmente, que estão a ouvir a palavra de Deus, que já fizeram decisões por Cristo e temos tido respostas mesmo fantásticas também das igrejas. Temos tido igrejas que criaram grupos de apoio escolar ou que fazem outras atividades para além desta, e não precisamos ir longe. Nós mesmo na nossa EBF tivemos 3 destas crianças que voltaram com Bíblias e muito entusiasmados a folhearem as Bíblias mesmo em casa. Então, fica o desafio, não é, de nós, como igreja, como é que podemos ainda responder melhor a estas crianças que vão começar a chegar a nós cada vez mais e às suas famílias. E há várias formas de nos envolvermos individualmente no projeto. O primeiro é, como aqui é o caso da Margarida e como o caso de vários voluntários de cada igreja, que é ser coach, é ir uma vez por semana acompanhar uma destas crianças, durante pelo menos então um ano. Também podem ser só parceiros de oração, que não é só, é um trabalho também que pede um grande compromisso. Cada um dos nossos voluntários tem um parceiro que vai orando semanalmente e vai intercedendo pela família da criança. E também podem ser, nós temos agora um novo modelo de voluntário, vamos pôr assim, um voluntário que é uma pessoa que doa também mensalmente. Nós chamamos de Hope Giver, um doador de esperança. Até porque nós estamos com um desafio a nível financeiro no projeto, porque inicialmente foi apoiado por empresas e por candidaturas. Por exemplo, o irmão Miguel Sousa teve um papel mesmo precioso nisso, e agora cada vez mais estamos a olhar para um sustento a longo prazo. Então daí também queremos entregar isto na mão das igrejas e de pessoas que têm um coração para apoiar estas crianças mesmo financeiramente. Então eu também quero deixar aqui o convite. Nós no dia 17, na próxima terça-feira, vamos cá ter os fundadores deste projeto, que este projeto nasce numa igreja no Reino Unido, hoje está em mais de 100 igrejas por todo o Reino Unido. É considerado um dos projetos emblemáticos lá, e nós então temos uma visão também para Portugal e vamos ouvir isso no dia 17. Por isso, se tiverem interesse numa destas 3 formas de apoiar, ou se quiserem também vir a este evento, estão convidados, venham ter comigo, ou falem também com a Filomena, e se quiserem saber mais, estamos disponíveis. Muito obrigada.
É bom nós estarmos envolvidos com o Crescer com Amigos desde o início aqui em Portugal, e eu acredito que casa bem as imagens que nós vimos agora com as palavras que Jesus nos quer ensinar nesta manhã. E por isso eu gostaria que pudéssemos voltar a essas palavras. E não esqueçam, queridos irmãos, como a Sara dizia, para se poderem envolver mais. A Sara e a Filomena são duas boas pessoas para poderem abordar. Filomena, vou só pedir que fiques em pé, porque como a Sara veio aqui, a Filomena está ali atrás, portanto, no final, se alguém quiser mais alguma informação e saber como é que é a experiência. Aliás, há outras pessoas mais que estão envolvidas na nossa igreja. Filomena, quantas ao todo estão agora da nossa igreja? Podes dizer o nome delas? A Ruth Carla, o Hugo, a Patrícia Leal, a Sara e tu. Muito bem. Portanto, qualquer uma destas pessoas pode ser, provavelmente, a melhor janela para vos mostrar esta casa que é o Crescer com Amigos. Vamos voltar às palavras do Senhor Jesus. Agora sim, o desafio está colocado diante de vós. Nós estamos a convidar quem quiser, apenas quem quiser, naturalmente, a poder, pelo menos, decorar as bem-aventuranças. Para os mais ousados, decorar o Sermão do Monte inteiro. Então, não queremos gastar muito tempo nisto, mas vamos ler este texto 3 vezes, ok? Vamos fazer mecanicamente. Agora é mesmo um exercício. É um exercício que nós fazemos de leitura para podermos colocar estas palavras de Jesus no coração, até porque neste mesmo sermão Jesus vai criticar quando nós repetimos coisas sem sentido. Logo, nós não queremos repetir o Sermão do Monte sem sentido, mas queremos repeti-lo com sentido dentro do nosso coração. Então vamos dizer 2 para não levar assim tanto tempo. Okay? Agora, a primeira vez o Ricardo vai deixar o texto exposto e a segunda vez já vamos dizer sem o texto exposto, a ver se estamos a conseguir decorar isto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora sem imagem, e não olhe para a Bíblia, tente decorar. Eu sei se é a primeira vez que vai tentar, provavelmente não vai ser fácil, mas acredite. Para aqueles que estão a tentar, então vamos fazer aqui um teste. Olhos, se quiserem, olhos fechados, mas pelo menos a não olhar para lado nenhum, para não termos cábulas. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a quinta bem-aventurança, elas são 8. Portanto, esta é o início da segunda metade. E gostaria que nesta manhã nós fizéssemos um exercício que temos feito em todos os sermões acerca do Sermão do Monte. Porque começámos a estudar o Sermão do Monte e o nosso plano é demorar o tempo que for necessário a estudá-lo. São 3 capítulos e acho que vai valer a pena, mas não calendarizámos o final. É verdade que fazemos as paragens para as épocas especiais, como o Natal e a Páscoa, mas no caso da Páscoa até nem valeu a pena parar, porque encaixava perfeitamente. Mas um dos exercícios que temos feito em todos os sermões é logo ao início, tentarmos calçar as sandálias dos ouvintes originais deste sermão. Portanto, tentarmos colocar-nos no lugar dos discípulos de Jesus que ouviam este sermão. Como nós sabemos, eram os discípulos de Jesus que estavam a ouvir este sermão, mas não só. Apesar da mensagem deste sermão ser sobretudo para os discípulos de Jesus. E nós queremos tentar colocar-nos no lugar destas pessoas. Porquê? Porque quando nós nos tentamos colocar no lugar das pessoas que estavam a ouvir
ao vivo e em direto ao Sermão do Monte, isso ajuda-nos a contextualizar, a irmos ao significado das palavras de Jesus, o sentido que elas tinham logo naquela época. Porque quanto melhor percebermos as palavras de Jesus há 2000 anos, melhor as vamos entender hoje, em Lisboa, 2018. Para os ouvintes originais daquele sermão, portanto, coloquem-se nas sandálias deles, ouvir falar sobre misericórdia não era um assunto novo. Ao longo de toda a Bíblia que eles tinham, que neste caso era o Velho Testamento, também podemos chamar-lhe a Bíblia hebraica, ao longo de toda a Bíblia hebraica, Deus era descrito como misericordioso, e talvez uma das expressões que melhor resuma isto seja num dos textos mais importantes para os judeus, que era os 10 mandamentos, quando a pretexto do segundo mandamento, que diz não farás para ti imagens de semelhança, quando a pretexto desse segundo mandamento se dizia uma coisa acerca de Deus, que era que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, e Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E isto nós podemos ler, não precisam de ir até lá, mas em Êxodo 25-6. Portanto, já existia, para o ouvinte que estava a ouvir Jesus a pregar estas coisas há 2000 anos, quando a palavra misericórdia aparecia, ele estava familiarizado com a palavra misericórdia. Até porque nos 10 mandamentos, uma coisa ultra sagrada para os judeus, era dito aí que Deus punia e castigava as pessoas até à 3ª e 4ª geração das pessoas que o aborrecem, mas que fazia misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Logo, há 2000 anos, o leitor atento da Bíblia hebraica já sabia que havia um jogo sensível entre Deus ser rigorosamente justo e Deus ser abertamente misericordioso. Os ouvintes de Jesus sabiam e encaixavam as duas coisas. Deus, quando é justo, Ele é rigoroso, mas Deus, quando é misericordioso, Ele é muito generoso. Não era uma coisa contra a outra. Não era justiça contra misericórdia, como é muitas vezes a nossa tendência moderna quando pensamos nestes contextos. Por muito que nos custe intelectualmente hoje, nós não devemos tratar como contraditórias características que a Bíblia não separa. E a Bíblia não separa em Deus a justiça da misericórdia. Já nós, não sei se concordam comigo, temos a tendência de separar justiça para um lado, misericórdia para o outro. Parte da tarefa, que é aprender a seguir Jesus, passa por isto. Por tomar abertamente aquilo que tantas vezes o mundo fecha em compartimentos estanques opostos. Deus é justo e Deus é misericordioso. As duas coisas ao mesmo tempo. Se é fácil de explicar isto, certamente não é. Sobretudo com a nossa mentalidade moderna. Mas a Bíblia ensina-nos a não separar coisas que a Bíblia não separa. Deus é justo e Deus é misericordioso. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, 2000 anos depois daqueles 12 discípulos originais, nós aceitamos as duas coisas. Deus é misericordioso e Deus é justo. Eu, pessoalmente, às vezes até tenho alguma objeção quando as pessoas... Eu percebo que às vezes seja fácil dizer assim, mas muitas vezes dizemos Deus é misericordioso, mas... Ou melhor, Deus é justo, mas é misericordioso, ou às vezes dizemos Deus é misericordioso, mas também é justo. Eu percebo o mas aí, mas às vezes esse mas dá um sinal de atrito. E o que eu diria, o que eu vos gostaria de convidar nesta hora é não coloquem atrito onde a Bíblia não coloca atrito. Portanto, a Bíblia afirma pacificamente duas coisas que hoje nos parecem contraditórias, mas nós devemos ir pelo que a Bíblia diz e não por aquilo que nos parece contraditório. Agora, também é verdade que, de um modo geral, os judeus, quando ouviam Jesus a falar sobre misericórdia, a tendência dos judeus, educados na Bíblia hebraica, educados neste jogo sensível entre Deus ser misericordioso e Deus ser justo, eles esperavam que a misericórdia fosse uma característica que aparecesse sobretudo no final dos tempos, no dia do julgamento final. O dia do julgamento final, o dia em que Deus ajuizará todas as pessoas que existiram. Todas as pessoas que existiram.
no universo. Então, a tendência do judeu, que era educado na Bíblia hebraica, ao ouvir falar de misericórdia, era sobretudo esperar que a misericórdia fosse uma coisa que o alcançasse no julgamento final. Portanto, o judeu crente, o judeu bom religioso, ele esperava que a misericórdia fosse sobretudo uma coisa relacionada com o futuro. Não tanto com o presente. Por isso mesmo, podemos ir mais adiante e dizer que Jesus, ao dar este destaque à misericórdia no ensino que estava a dar aos seus discípulos, Jesus deseja que esta misericórdia esteja mais no presente das pessoas que o estão a seguir e não somente no fim. Estão comigo? Portanto, Jesus, quando fala em misericórdia, é um conceito que aquelas pessoas estão habituadas a ouvir, mas talvez estejam habituadas a colocá-lo, sobretudo no final dos tempos, quando Deus me perdoar, quando eu puder ficar com Ele toda a eternidade. Jesus, ao dar ênfase à misericórdia no Sermão do Monte e nas bem-aventuranças, talvez uma das coisas que Ele quisesse fazer e que queira fazer connosco é, olha, não deixes a misericórdia só lá no final da tua vida, lá num lugar um bocado espiritualizado. Não. Pega na misericórdia e toma a misericórdia como uma coisa que tem de ser vivida já. Não deixes a misericórdia como uma coisa lá do fim, mas torna a misericórdia como uma coisa do já, do agora. Logo, esta é uma questão também para nós hoje. Hoje eu gostaria que tu pudesses ponderar sobre isso. Até que ponto é que quando eu penso em misericórdia, a minha tendência é tirá-la lá para o fim, quando um dia estiver a ser julgado por Deus e a misericórdia de Jesus me salvar do inferno. Eu gostaria que tu hoje pudesses assumir que essa misericórdia existe no final, mas que pudesses entender Jesus a querer ver-te com misericórdia já hoje. Jesus, como tem feito até agora, ele diz que os misericordiosos são o quê? Bem-aventurados. Uma maneira de traduzir, em algumas traduções, pode aparecer, são felizes. Por um lado, os misericordiosos são felizes já, por serem misericordiosos. Por outro, eles também são felizes, porquê? Porque, como diz aí o verso 7, eles alcançarão misericórdia. Na misericórdia há uma felicidade presente e há uma felicidade ainda maior futura. Jesus está a dizer, bem-aventurados os misericordiosos. Nesse sentido, ele está a trazer uma ideia de presente. Bem-aventurado já. Se tu és misericordioso, que bom para ti é seres misericordioso. E nesse sentido, há uma felicidade que sai da misericórdia já no presente. Mas também é verdade que, como ele diz, porque serão, não é? Porque eles próprios serão alcançados pela misericórdia, é sinal também que, além da misericórdia presente, que nos dá felicidade, há uma misericórdia que nós receberemos no futuro que ainda nos dará mais felicidade ainda. Aplicando a questão de um modo bem simples. Jesus quer que tu sejas feliz e parte do segredo para a tua felicidade é seres misericordioso como Ele é. Em alguns sermões, mais do que outros, eu tenho insistido nesta ideia. Não se esqueçam que quando falamos em bem-aventuranças, estamos de facto a falar numa espécie de sermão de Jesus que diz a tua melhor vida agora. No sentido em que Ele está a falar, Deus quer que tu sejas feliz. Deus quer que tu sejas feliz, é verdade. Eu sei que é estranho ouvirmos numa igreja mais reformada este tipo de expressões, porque geralmente nós gostamos de bater nos outros que passam a vida a dizer Deus quer que tu sejas feliz. Mas é verdade que Deus quer que tu sejas feliz. Agora, é importante tu entenderes como é que a felicidade que Jesus deseja para ti funciona. E um dos funcionamentos da felicidade que Jesus deseja para ti passa pela misericórdia. Portanto, Ele está a dizer, tu vais ser feliz se fores misericordioso. Claro que aplicando logo isto pela negativa, dá para perceber o que é que vai acontecer se tu não fores misericordioso. Se tu não fores misericordioso, dificilmente serás feliz. Não é? E esta é uma parte importante. Parte do segredo para a tua felicidade é tu seres misericordioso, como Jesus era. Façamos, no entanto, outra coisa que temos feito sempre nestes estudos, que é explicar o que Jesus elogia, e neste caso Jesus está a elogiar a misericórdia, distinguindo o que Jesus elogia de outras coisas que podem parecer o que Jesus elogia, mas não são. E neste caso, o que é que a misericórdia é, comparando com coisas que nós às vezes podemos achar que são misericórdia, mas de facto não são. Tentando resumir isto, a misericórdia não é condescendência. Ou se quisermos uma palavra que hoje talvez não usamos tanto, misericórdia não é complacência. Mas talvez a palavra condescendência seja mais acessível. Hoje, talvez seja vulgar nós confundirmos misericórdia com uma recusa em reconhecer que as coisas más
são más mesmo. Há pessoas que podem passar por misericordiosas porque para elas parece que está sempre tudo bem. Mas, segundo Jesus, isso não é ser misericordioso. Repara, se tu, por uma questão do teu feitio natural, da tua personalidade, és uma pessoa que parece que está sempre bem com tudo, isso não é sinal que tu sejas misericordioso. Até porque, como temos insistido em cada sermão, estas características que Jesus está a falar nas bem-aventuranças não são qualidades naturais. Jesus não está a dizer, por exemplo, feliz o Caleb porque nasceu com esta característica, e vamos pensar numa característica feliz do Caleb. Um pai não devia demorar muito tempo a pensar numa característica do seu filho, não é? Ainda por cima, à frente de 100 pessoas, isso pode traumatizá-lo para sempre e ele nunca mais se vai levantar de manhã. Bem-aventurado o Caleb porque é muito organizado, por exemplo. Ou bem-aventurado o Ricardo porque é muito sério. E agora isto começa a ser divertido e vocês começam a ficar com medo do que é que eu possa dizer acerca de vocês. As bem-aventuranças não são Jesus a escolher qualidades naturais nas pessoas e a elogiá-las. Jesus até pode ter feito isso noutra ocasião qualquer. É verdade que a Bíblia não nos fala disso, mas decididamente não é isso que ele está a fazer agora. Quando Jesus fala nestas características, nestas bem-aventuranças, ele não está a falar em coisas boas com as quais tu já nasceste. Ele está a falar em coisas boas que vão nascer sobrenaturalmente, através do Espírito Santo na tua vida. Portanto, ninguém, por ser mais, por mim está tudo bem, deve ser confundido com uma pessoa misericordiosa. Misericórdia não é condescendência. Relativizar o mal não é ser misericordioso. Isto é uma coisa que eu vou tentar, com base na palavra, explicar já a seguir. Relativizar o mal não é ser misericordioso. Portanto, se puderes tomar nota nisso, isso vai ser muito importante. É importante voltar a lembrar que o caráter do reino de Jesus não é natural, mas sobrenatural. Por isso mesmo, como vos dizia, ninguém é naturalmente misericordioso, mas através do Espírito Santo, todos os cristãos podem e devem ser sobrenaturalmente misericordiosos. Portanto, ninguém é naturalmente misericordioso, mas todos devemos ser sobrenaturalmente misericordiosos. Nesta manhã até será preferível que tu comeces por achar: eu não sou uma pessoa naturalmente misericordiosa. Eu acho que o Espírito Santo vai ser mais ambicioso contigo se tu partires do princípio de que eu naturalmente não sou uma pessoa misericordiosa. Acho que o Espírito Santo vai fazer menos contigo se tu leres isto e dizeres: eu até acho que sou razoavelmente misericordioso. Se tu começares com uma perspectiva muito otimista acerca da tua misericórdia, provavelmente tu estás-te a fundar mais nas tuas próprias capacidades e dons do que no dom do próprio Deus através do Espírito Santo. Logo, volta a colocar, por favor, os teus olhos aí no capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para entendermos melhor o que a misericórdia realmente é importante relacioná-la com um conceito que é parecido e que às vezes parece um conceito meio sinónimo, parece meio a mesma coisa, que é o conceito da graça. Aliás, por vezes, é possível traduzir a mesma palavra ou por misericórdia ou por graça. Por exemplo, um dos textos que nós decoramos lá em casa é: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz beijaram-se. Salmos 85:10. Mas esse mesmo verso também pode ser traduzido: encontraram-se a misericórdia e a verdade. Nesta relação entre misericórdia e graça, podemos, no entanto, afirmar, e vamos tentar distinguir agora um bocadinho a graça da misericórdia, reconhecendo que elas às vezes podem ser usadas como sinónimos. Mas nós podemos afirmar que, geralmente, a graça serve mais para os pecados em si e a misericórdia serve mais para o estado anterior, ainda antes dos pecados serem praticados. Se quisermos, a misericórdia é a graça a ir à raiz do problema. Por isso, geralmente, a misericórdia é uma característica que vai até às piores consequências dos pecados, em vez de apenas ao próprio pecado em si. Estão comigo? Portanto, a misericórdia, de certa maneira, tenta ir à raiz do problema. Não apenas ao pecado em si, mas ao ambiente global e total em que esse pecado se deu. Simplificando um pouco mais ainda, a mira da misericórdia está menos nos pecados específicos de alguém
e está mais no pecador. Se pudermos aqui distinguir uma coisa da outra. Agora, não tomem estas distinções como radicais ou dogmáticas, mas se pudermos distinguir um pouco a graça da misericórdia, nós podemos dizer que geralmente a graça vai para os pecados em si, mas a misericórdia quer ir à raiz, quer ir ao próprio pecador. E indo por aqui, vemos que a misericórdia é inseparável da compaixão. A misericórdia é inseparável da compaixão. Há um desejo profundo na pessoa de que a aflição do outro, ainda que possa ser consequência dos pecados que essa pessoa praticou, reparem, quando eu sou misericordioso, eu olho para a pessoa ao meu lado e mesmo que ela esteja a sofrer por culpa dela, eu desejo aliviá-la. Ok? A misericórdia tem a ver com isto. Mesmo que eu esteja ao pé de alguém que está a sofrer por asneiras que fez, eu tenho no meu coração um sentido de compaixão, de misericórdia que me faz querer aliviar, mesmo que ele tenha tido culpa no sofrimento pelo qual está a passar. Aliás, esse foi o próprio desejo de Jesus, expresso, ainda a semana passada lembramos a morte dele na cruz, quando Jesus pedia ao Pai que perdoasse os homens porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Em Lucas 23:34. Aqueles homens, quando estavam a fazer mal a Jesus, eles estavam ou não estavam a fazer mal? Aquilo era mal feito ou não era mal feito? No entanto, Jesus não ficou só no mal feito que era ele estar a ser condenado por homens injustos, ele que era justo, mas ele foi além dos pecados, ele foi para os pecadores. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, nesse sentido, a misericórdia não fica só no pecado, mas a misericórdia vai ao próprio pecador. Ser misericordioso é ganhar um coração de compaixão como aquele que tem Jesus. Quando eu sou misericordioso, reconhecendo que o sofrimento do outro até pode ser merecido enquanto consequências de alguma coisa errada que ele fez, mas quando eu sou misericordioso, isso não me impede de estar ao seu lado ajudando. E esta bem-aventurança da misericórdia, como temos insistido, é consequente com as anteriores. E agora queria que voltasse a fazer uma coisa que temos feito todos os domingos, que é regressa aí aos versos anteriores. Porque uma das ideias que nós temos repetido é que há uma relação lógica e de consequência entre todas as bem-aventuranças. E uma vez mais, a misericórdia está aqui a aparecer como um resultado, como uma consequência das características anteriores que Jesus elogiou. Neste sentido, ser misericordioso é como age alguém que tem fome e sede de justiça. Aliás, na reunião de quinta-feira o pastor Filipe estava a falar sobre isto e quero convidar todos para as reuniões de quinta-feira. Sabemos que nem sempre é fácil, até porque uma boa parte de nós não vive perto e é às 8 e nem todos conseguimos às 8 da noite estar aqui, mas quero continuar a convidar todos. Éramos um grupo simpático, éramos quase 20 pessoas na quinta-feira passada e o que nós geralmente fazemos à quinta-feira é que é sobretudo uma reunião de oração, mas voltamos ao texto de domingo para provocar um diálogo entre nós. E o objetivo às quintas-feiras não é propriamente opiniões, sabem? Aliás, como vocês já repararam, a nossa igreja tenta fugir um bocado de opiniões porque nós achamos mesmo que a nossa cultura está cheia de opiniões, mas essas opiniões não são necessariamente uma escola de fé. Às vezes até são uma escola de desfé, de perder fé. Portanto, quando nós abrimos a palavra à quinta-feira, não é tanto para as pessoas a minha opinião é esta, a minha opinião é aquela. Se tem opiniões para dar, pode dar. E também pode dar na igreja, mas, por exemplo, vá para as redes sociais, toda a gente vai adorar as suas opiniões, ou odiar, e aí elas vão ter um grande impacto. Mas o nosso sentido à quinta-feira, ou mesmo quando nós comunicamos uns com os outros, é ir além da opinião. É dizer assim, como é que o texto bíblico mexeu com a minha vida? Portanto, à quinta-feira, quando nós estamos uns com os outros, não nos estamos para nos armarem super cristãos. Estamos precisamente o oposto, para dizer, olha, eu tenho dificuldade nesta área. Para podermos orar uns pelos outros e ajudarmos uns aos outros. Ora, na quinta-feira passada estávamos a falar acerca de as nossas dificuldades em ter fome e sede de justiça. A coisa interessante é que como é que se vê na prática alguém que realmente tem fome e sede de justiça? Sabem como é que se vê na prática alguém que realmente tem fome e sede de justiça? Alguém que tem fome e sede de justiça é e age misericordiosamente. Na valorização da justiça, como Deus valoriza, a pessoa comporta-se como Deus se comporta com pessoas injustas. Como é que Deus se comporta com pessoas injustas? Como é que Deus se comportou contigo? Foi como? Com graça, com misericórdia. Portanto, se tu acreditas num Deus que valoriza a justiça,
tem fome e sede de justiça. Se tu acreditas num Deus que valoriza a justiça, tu vais te comportar à semelhança daquilo que Ele fez para lidar com pessoas injustas, tu e os outros. Que é, tu vais querer comportar-te com pessoas injustas da mesma maneira como Jesus se comportou com pessoas injustas. Como é que Jesus se comportou com pessoas injustas? Com misericórdia. A verdadeira justiça com homens injustos é a misericórdia, que não significa indiferença ao mal existente, mas significa um plano para resolver esse mal que vai além das nossas capacidades humanas. E esta frase é um pouco longa, mas eu quero repeti-la porque eu creio que ela é uma frase importante nesta mensagem. A verdadeira justiça com homens injustos é a misericórdia, que não significa indiferença ou relativização do mal, mas significa um plano para resolver esse mal que vai além das nossas capacidades humanas. Por isso mesmo, a misericórdia de Deus conosco viu-se como, num plano concreto, que foi a morte de Jesus, servir de nossa substituição na hora do justo castigo dos nossos pecados. Misericórdia não é desistir da justiça. Olha, não vale a pena, vou ser misericordioso. Vou ser misericordioso, não vale a pena. Não é o contrário. Deus não desiste da justiça. E como é que um Deus justo consegue tratar do problema de lidar com pessoas injustas não desistindo da justiça? Sendo misericordioso com um plano de colocar o seu filho inocente a pagar o preço dos nossos pecados. Logo, a misericórdia não é não levar a justiça a sério. A misericórdia é levá-la a sério a um ponto em que Deus pode fazer aquilo que sozinhos nós nunca conseguimos, porque somos injustos. Concordam com isto? Vocês acreditam que esta história tem poder na vossa vida? Foi isto que Jesus fez na cruz e que nós celebramos no domingo passado. O facto de Deus ser misericordioso não é um avôzinho que se esquece da asneira que o netinho fez. Netinho, meu netinho, estás com ar de quem fizeste alguma asneira, mas olha, a memória do avô já não é grande coisa, anda cá. Às vezes a imagem que nós damos da misericórdia de Deus é isto, é uma pessoa que não tem capacidade de valorizar o mal, de pedir justiça. Mas Deus, como valoriza o dano que o mal provoca, e Deus, como não desiste da justiça, Ele tem de ter um plano para lidar com pessoas que, abandonadas a elas próprias, são injustas. E Jesus é a resposta a esse plano. Tu não podes separar a misericórdia de Deus da morte expiatória substitutiva de Jesus. Falámos isso a semana passada. Tu não podes separar a misericórdia de Deus da morte expiatória substitutiva de Jesus. É importante, ao olharmos para a promessa que Jesus faz nesta bem-aventurança, de que os misericordiosos alcançarão misericórdia, não acabarmos com uma interpretação errada, ok? Porque de facto diz aqui, vejam lá, voltem a ler o verso 7. Há uma maneira, nós podemos ler isto de uma maneira errada, que é bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Uma das maneiras erradas que podemos ler isto é pensarmos que basicamente a misericórdia é karma. Ok? Sabem o que é o karma, não é? O que dás é o que recebes. É possível ler este verso e dizer assim, ok, se eu for misericordioso, vou alcançar misericórdia. Aliás, avancem mais um bocadinho para o capítulo 6, quando Jesus vai estar a ensinar a oração do Pai Nosso. Por exemplo, aí, no verso 11, ou melhor, no verso 12, e perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. E muitas vezes surge uma questão, espera aí. A Bíblia está a dizer que eu sou perdoado se perdoar os outros? A Bíblia está a dizer que eu sou misericordioso, que se eu for misericordioso, alcanço misericórdia? E esta dúvida que eu queria que nós rapidamente pudéssemos dissipar. Se é certo que há alguma medida de reciprocidade na declaração desta bem-aventurança, convém entender, como já vimos na oração do Pai Nosso, Jesus não nos está a ensinar que nós só vamos receber de Deus somente aquilo que nós ainda antes dermos aos outros. Jesus não está a ensinar karma. O que tu semeias é aquilo que tu colhes. Jesus não está a ensinar isto. É óbvio que o que damos aos outros é parte do processo de nos relacionarmos com Deus. Isso é óbvio. Mas o perdão de Deus a nós não depende do nosso perdão aos outros. Porque isso significaria que a base de nós sermos perdoados por Deus era, no fim de contas, uma conquista nossa.
um dom nosso. Estão a seguir-me? Se Deus só te perdoar, se tu conseguires perdoar, isso significa que quem realmente perdoa não é Deus, mas és tu. Isso é contrário ao Evangelho de Graça de Jesus. Portanto, quando parece que o texto nos está a dizer uma coisa que é contraditória com coisas que o texto massivamente diz, nós temos de tentar compreender o que é que está aqui em causa para não cairmos num erro. Jesus nunca pregou o karma. Perdoa porque assim vão-te perdoar. A reciprocidade que aqui está em causa não é sinal de que tu só vais ser perdoado se começares a perdoar aos outros. Não é isso que está em causa. Até porque, se Deus só perdoasse quem conseguisse perdoar, nós estaríamos na presença de pessoas que se autossalvavam a si mesmas, pelo imenso perdão que dentro de si mesmas teriam para com os outros. O que Cristo prega é diferente. E eu vou, para tentar explicar a reciprocidade que existe nesta bem-aventurança, vou citar o Martin Lloyd-Jones, que tem sido um pastor que nós citamos quase em todos os sermões aqui. O Martin Lloyd-Jones explicava isto, a dizer que Jesus não pregou o karma, ok? O que o nosso Senhor realmente ensinava é que só serei verdadeiramente perdoado quando eu estiver verdadeiramente arrependido. Ora, estar realmente arrependido, diz o Lloyd Jones, significa perceber que nada mereço, senão o castigo, e que se eu chegar a ser perdoado, esse perdão dever-se-á unicamente ao amor, à graça, à misericórdia de Deus e a nada mais. Se eu estiver realmente arrependido, então será imprescindível que eu perdoo aos que pecam contra mim. Final de citação. Percebem o significado desta reciprocidade? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não significa que eles estão a ser misericordiosos primeiro para depois Deus lhes responder de acordo com a sua natureza. Mas o que significa é isto. Se tu foste mesmo perdoado, tu perdoas. Se tu foste mesmo alcançado pela misericórdia de Deus, tu vais levar essa misericórdia a outros. Agora coloca isto na tua vida pela negativa. Pela negativa. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Se tu tens dificuldade de perdoar, provavelmente tu não te arrependeste dos teus pecados. Eu sei que é duro o que eu estou a dizer. E eu não estou a dar uma de dizer que perdoar é fácil. Porque perdoar não é fácil. Porque se perdoar fosse fácil, não precisava ter existido esta cena na cruz, da morte do Nosso Senhor. Portanto, eu não estou a dizer que perdoar é fácil. Mas o que eu te estou a dizer é que se tu não és capaz de estender misericórdia aos outros, talvez tu não te tenhas arrependido dos teus próprios pecados. Porque a lógica da Bíblia é, se tu és alcançado pelo perdão do Espírito Santo, e vamos só fazer aqui uma comparação rápida. Ok, Espírito Santo e vocês, quem é que ganha? Espírito Santo e vocês. Um de vocês. Eu sei que alguns de vocês estão em boa forma e praticam desporto e tal. Mas Espírito Santo e vocês, quem é que ganha? O Espírito Santo, acredita, vai ganhar. Não apostes em ti próprio, o Espírito Santo vai ganhar. Portanto, se o Espírito Santo tiver tocado a tua vida, o Espírito Santo é quê? É Deus, ok? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se Deus, Espírito Santo, tiver tocado a tua vida e realmente tiver dado o dom de fé, se tu foste perdoado, como ainda ouvimos a passagem hoje de João, se tu foste realmente perdoado por Deus e se o Espírito Santo na tua vida é garantia que tu foste perdoado por Deus, acredita, tu não vais ter o poder de não perdoar os outros. Porque o Espírito Santo é mais forte do que tu. Tu não vais ter o poder de não perdoar os outros. Porque o Espírito Santo é mais forte do que tu. Tu vais ser tentado a não perdoar os outros. Mas se o Espírito Santo estiver de facto na tua vida, tu não vais ter o poder de quebrar o ciclo que Deus Pai iniciou na tua vida. Agora, a acusação que eu quero lançar a todos, a mim inclusive, é se a tua vida é feita de tu não perdoares os outros, o que eu quero dizer-te, e não te quero ofender, não te quero aborrecer, mas é que se calhar o Espírito Santo nunca entrou na tua vida. Como é que é possível o escândalo de cristãos não perdoarem? Se terem sido perdoados é a base do seu cristianismo. Não é possível. Não é possível. Quero terminar este sermão reconhecendo que a misericórdia é de facto muito exigente. Aliás, uma das coisas que nós apercebemos, não sei se concordam comigo, à medida que as bem-aventuranças vão aparecendo, elas de certa maneira vão ficando cada vez mais difíceis, não acham? Esta da misericórdia, isto é mesmo exigente.
Por um lado, a misericórdia é exigente, porque, como já vimos, ela traz um plano de resolução final para o facto de, enquanto pessoas que somos, todos fazemos coisas erradas. A misericórdia é exigente porque ela traz um plano final para resolver o problema do nosso pecado. E isso significa que tem de ser, de facto, uma coisa muito exigente, porque o nosso pecado é um grande problema. A morte de Jesus na cruz, no nosso lugar, é essa exigentíssima misericórdia em ação. Um homem inocente resolve de uma vez por todas a vida de pessoas que sozinhas não conseguem deixar de ser injustas. É isto que aconteceu na cruz. Um homem inocente, que era inteiramente homem, inteiramente Deus, Jesus Cristo, ele resolveu na cruz a vida de pessoas que por si próprias não conseguem deixar de ser injustas. E aqui eu quero algum reality check aqui. Mesmo aqueles que nós somos cristãos, tu consegues deixar de ser injusto sozinho? Tu todos os dias não tens de voltar a pedir perdão a Deus por alguma coisa errada que fizeste? No entanto, tu sabes pela fé que Jesus, na cruz, resolveu de uma vez por todas o problema de tu sozinho não conseguires deixar de ser injusto. Sabem, é por isso que ele disse aquela frase. Sabem qual foi a frase que ele disse que garante que o problema ficou resolvido? Na cruz, o que é que ele disse? Ele disse, está consumado, está resolvido. E sabem, entre a palavra de Jesus e a palavra de outras tradições, com todo o respeito pelo catolicismo, mas entre a palavra de Jesus e outras tradições religiosas, eu vou pelas palavras de Jesus. Se Jesus disse que está resolvido, eu acredito que ele disse que está, eu acredito que ficou resolvido. E nesse sentido, ficou tratado de uma vez por todas. Este é o primeiro aspecto da exigência da misericórdia, que para este efeito, eu gostaria de chamar-lhe um efeito final da misericórdia. Há um efeito final da misericórdia, que é aquilo que nos dá a nós evangélicos a justificação pela fé. Nós acreditamos que foi feito e nada, nem a morte, lembram-se Paulo aos Romanos, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nem poderes, nada nos pode, digam, separar do amor de Cristo. Porque se foi Cristo que fez, não há nada que possa separar. Sim, por isso é que nós acreditamos que se tu foste tocado pelo poder de Cristo, tu não podes perder. Eu não estou agora aqui a meter nestas questões que dividem evangélicos, mas eu sei o que a Bíblia diz. Mesmo que tu sejas o pecador mais talentoso, diz-me outra vez, entre o pecador mais talentoso e o Espírito Santo, quem é que ganha? O Espírito Santo. Portanto, se tu de facto foste tocado pelo poder de Jesus, mesmo que tu faças a maior asneira da tua vida a seguir, e eu não estou a dizer isto para desvalorizar a maior asneira, porque se tu foste tocado pelo poder do Espírito Santo, deves-te abster de fazer asneiras graças ao poder do Espírito Santo, mas mesmo que tu possas cair e fazer coisas terríveis, se tu foste tocado pelo poder do Espírito Santo, não há nada que possa separar do amor de Jesus. Nem mesmo o talento do teu grande pecado. E ao dizer isto, não estou a relativizar os pecados, estou a valorizá-los para que eles não aconteçam. Este é o efeito final da misericórdia. Nós temos com Jesus a garantia de que o problema ficou resolvido. Para terminar, quero falar num outro aspecto que torna a misericórdia exigente, que é o seu efeito, deixem-me chamar, um efeito intermédio na nossa vida. Enquanto nós vivemos sem estar na presença física e espiritual de Deus, e enquanto vivemos sem estar completamente livres do pecado. E deixem-me dizer, hoje 100% de vocês estão nesta categoria, certo? Estou a falar para gente viva aqui, certo? Que eu saiba, ninguém morreu entretanto, não? Então estão todos... Se calhar alguém que já pode ter morrido e os nossos diáconos ainda não deram conta. Volta e meia isso acontece na nossa igreja, as pessoas morrem e só damos conta no final do culto. Mas... acho que nunca aconteceu. Também deixem-me dizer, eu acho que o melhor sítio para morrer é na igreja. Não tenho a dizer aos meus filhos, eu quero morrer a pregar. E alguns de vocês podem dizer, pastor, não sabe quantas vezes já desejei isso na sua vida. Morre agora. Ok, voltando só aqui a falar, para terminar, o aspecto da misericórdia exigente que é vivido aqui, intermédio. Enquanto ainda vivemos sem estar na presença física e espiritual de Deus, enquanto vivemos sem estar completamente livres do pecado. É o nosso caso. Até este momento, até este agora, é muito difícil ser misericordioso. Porque ser misericordioso, quando nós ainda vivemos no meio dos efeitos do pecado, exige que nós vamos além das circunstâncias. Concordam comigo? Quando nós vivemos nesta vida, onde o mal ainda faz parte do jogo, dos outros e do teu, é difícil
ser misericordioso, porque isso obriga-te a ir além das circunstâncias. Há uma diferença entre a circunstância futura de uma eternidade perfeita em que tu vais passar com Deus, onde todos os pecados já desapareceram do mapa. Há uma diferença entre essa circunstância futura e esta circunstância de agora, onde os pecados estão por todo o lado. Concordam comigo? Portanto, de certa maneira, a misericórdia do futuro é ótimo que nós sabemos que ela está lá. Nós acreditamos que quando Deus nos ajuizar, o sangue de Jesus vai nos libertar. Como ainda há bocado cantámos, Ele é juiz e Ele é defensor. Mas quando vivemos neste mundo, ainda no meio do nosso pecado, ser misericordioso é mais difícil. E há uma misericórdia para estes dois tempos diferentes. No sentido do tempo de agora, e quero que penses no tempo de agora, estou quase a terminar o sermão. Ser misericordioso não é, quando nós pensamos no tempo de agora, ser misericordioso não é ser bom, tendo a garantia de a maldade ficar resolvida. Hoje, quando tu és misericordioso, tu és chamado a ser misericordioso, independentemente do facto da maldade ficar resolvida. Deixa-me ir mais longe. Quando nós somos chamados a ser misericordiosos aqui, nós somos chamados a ser bons, mesmo quando a maldade pode continuar. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, a maldade parou. A maldade estava a continuar. E Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. E a maldade foi até ao fim. A maldade de Jesus precisar de morrer, que ao mesmo tempo é uma bondade. Geralmente nós queremos justiça aqui e agora, garantindo que a maldade fica resolvida. Mas a misericórdia é a sobrevivência da bondade quando a maldade ainda está por resolver. Seres misericordioso é tu continuares a seres bom, mesmo quando quem está a ganhar são os maus. E tu podes ser um dos maus. O Govett, um teólogo inglês, dizia que a misericórdia é mais bem manifestada quando os maus estão no poder. Já pensaste nisso? A misericórdia é mais bem manifestada quando os maus estão no poder. Quando Jesus estava nas mãos dos maus, tu consegues perceber bem o que é ser misericordioso. Por isto tudo, ser misericordioso é o resultado de estar com fome e sede de justiça. Porque tu ainda não tens a justiça agora, tu estás cheio de fome pela justiça, estás cheio de sede pela justiça. Tu tens a garantia que um dia a justiça vai acontecer. Mas tu estás num nível intermédio onde tens de ser misericordioso, que é teres de continuar a acreditar no bem, mesmo quando o mal continua a ganhar. E eu quero terminar pedindo um exercício da tua parte. Se tu puderes tomar nota, seria interessante. Pensa em alguém, em alguma pessoa, ou em alguma circunstância em que tu precisas de ser realmente misericordioso e não tens conseguido. Só estou a pedir um, não é? Temos de pensar em muito mais do que um. Mas pensa em alguém, numa pessoa ou numa circunstância em que precisas de ser realmente misericordioso e não tens conseguido. O meu apelo, o meu encorajamento para ti esta manhã é: faz do efeito final da misericórdia da cruz de Cristo, aquele efeito final, o facto de saber que tu estás perdoado uma vez por todas, uma força para o efeito intermédio, em que ser bom custa quando a maldade persiste. Insiste em ser bom como Jesus mesmo era bom, quando o fazes no meio de qualquer ausência de reconhecimento. Sabem que a misericórdia é difícil porque uma coisa é tu seres bom contando com o facto que as pessoas te vão reconhecer. Mas uma coisa completamente diferente é ser misericordioso, que é tu ser chamado a ser bom mesmo que ninguém reconheça o bom que tu estás a fazer. Isso é ser misericordioso. Mantém no teu coração e no alcance dos teus melhores gestos aqueles que certamente não merecem o teu bem. Eu agora quero que tu penses em pessoas que não merecem o teu bem, mas que tu deves continuar a alcançá-las com bondade. Não tomes a misericórdia como impunidade. Não tomes a misericórdia como relativizar o mal, mas pensa em circunstâncias e pessoas onde, mesmo que as pessoas não agradeçam, tu continuas a ser o bem. E deixa-me só, no fecho deste sermão, fazer uma ligação um bocado óbvia até com o projeto Crescer com Amigos. E com qualquer outro projeto parecido. Nós somos chamados a ser misericordiosos para pessoas que podem, eventualmente, nunca nos agradecer. E não sei se concordam comigo, mas muitas vezes nós somos tentados a querer ser bons apenas com as pessoas que nos agradecem. Mas isso não é ser misericordioso. Se Jesus fosse misericordioso como nós somos, Ele, a meio da cruz, Ele diz: espera aí,
Pessoal, quantos de vocês é que estão aqui gratos por eu estar na cruz por vocês? O quê? Ninguém está grato? Epá, então tenham lá paciência, eu vou à minha vida. Eu não vou dar a minha vida por vocês, seus ingratos. No entanto, é esta caricatura que nós fazemos de Jesus quando nós não somos misericordiosos. É o karma. Eu só vou ser bom com quem merece. Mas Jesus não foi bom contigo porque tu merecias. Jesus foi bom contigo quando tu não merecias. E por isso é que ser misericordioso é continuar a acreditar no bem, mesmo quando a maldade é quem está a ganhar. E a nossa oração nesta manhã é que Deus nos torne assim, que o Espírito Santo nos torne assim. Senhor, dá-me esta força que é sobrenatural porque ela não existe em mim, que é que eu possa ter uma fome e sede de justiça tal, que eu seja misericordioso, que eu seja bom, mesmo quando ninguém vai reconhecer. Eu preciso do teu poder, Jesus, para fazer isto. Que o Senhor nos ajude.